Meu prezado amigo, você que me escuta, o que vem escutando através deste aparelho de som, se você tiver um exemplar sagrado, palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 39, só apenas esses dois versículos para a nossa meditação. Quero falar aqui sobre um tema e veio o dilúvio, né? Para você entender o que eu vou falar aqui, eu vou dar um tema para nós compreendermos dentro desses dois versículos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e se dava-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E veio o dilúvio. Quando nós vamos olhar para dentro desse texto, não há nada aqui errado na questão quando ele vai falar sobre a comida, a bebida, e se dava em casamento, né? Tudo isso Deus o determinou e deixou o homem livre dentro do jardim para guardar, cultivar e proteger. Mas quando o homem ele perde o direito que tinha porque desobedeceu a Deus, o ato da desobediência levou à exclusão, à expulsão do homem do jardim, ao qual tinha toda a liberdade. Falando sobre isso a semana passada, da liberdade, em um tema sobre a origem do pecado, o problema da humanidade é o pecado. Você vê que Deus deu liberdade ao homem dentro do jardim, e mesmo assim ele desobedeceu. O homem estava no estado perfeito, o jardim era perfeito, tudo que Deus criou, criou perfeitamente. Deu liberdade ao homem dentro do jardim, e mesmo assim ele usou da liberdade para desobedecer a Deus. Agora, você imagina a liberdade que muita gente tem hoje de se ter e de estar hoje em festa, né, até quarta-feira, porque é a única festa que termina com cinza, né? Começa com a carne, aí assa tanta carne que termina somente as cinzas, né? Essa é a grande realidade. Nada contra, a vida é sua, pode curtir. Agora, essa liberdade que você diz ter liberdade, isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque você espera anos e anos para se alegrar. A cada ano uma festa. Você espera para se alegrar. Nós não. Eu estou alegre aqui, não preciso de uma festa. A festa aqui é espiritual, é um culto. Porque nós temos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso de portais para ser aberto. Eu não preciso de nada para invocar as legiões de demônios para vir para essa festa. Porque o que participa nessa festa, Deus não está nela, está muito longe. E quem está participando está fazendo a oferenda, e todos os rituais são para o diabo. Porque a carne vai. Né? Carnaval, carne vai. Aqui, quando nós vamos até dentro do texto, e que o mesmo Jesus falou, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando nós olhamos, como nos dias de Noé, a normalização do pecado, nos dias de Noé, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O pecado
deixou de ser exceção e virou cultura. O errado virou normal. O certo virou estranho. Hoje vemos a imoralidade celebrada, a violência banalizada, a mentira normalizada e a corrupção institucionalizada. Hoje que nós estamos vendo de uma forma totalmente diferente, aonde o ser humano ele está se corrompendo, está pervertido, está no caminho da morte, está morto em ofensa, como disse o apóstolo Paulo. E o que precisa? Que o evangelho de Cristo Jesus seja pregado, porque é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda. E sem essa palavra o homem permanece morto, o homem permanece em pecado. E sem essa palavra o homem permanece sem vida, porque ele é o pão da vida. Sem essa palavra o homem permanece sedento, porque ele disse: eu sou a água da vida. Sem Jesus, já disse João, o homem não é nada, mas com Jesus ele vai dando condição, ele vai dando capacidade, e você vai vencendo, vai se fortalecendo, vai caminhando. O que nós estamos vendo no mundo atual é que o errado virou normal. É normal homem beijar homem, mulher beijar mulher, é normal filhos e filhas se prostituir, é normal as drogas ser normalizada. Mas para a palavra de Deus, o que é pecado é pecado, e o que é errado e nunca vai deixar de ser. Glória a Deus. É desse jeito, Jeová. Aleluia. Noé não pregou 120 anos, não tem isso na Bíblia. Quando Deus chama Noé, ele tinha 500 anos, diz a Bíblia. E aos 600 anos, Noé entrou na arca. Aproximadamente quase 100 anos, Noé foi o pregoeiro da justiça, no tempo em que o vapor subia da terra, debaixo da terra, e regava toda a plantação, toda a vegetação. Na época não existia chuva, como nós estamos vendo agora, mas o Deus que falou com Noé e que disse a ele: construa a arca, e entregou a ele o projeto, foi o mesmo que disse que ia chover. Agora, como é que um homem, por não conhecer Deus, acredita em um ser supremo, poderoso, que falou a ele e que entregou o projeto, e que agora ele vai construir a arca, um monumento muito grande? E ele, como pregoeiro, ele dizia que iria chover. Mas quando nós vamos olharmos aqui, a indiferença espiritual, as pessoas comiam, bebiam, casavam e viviam normalmente. Não é problema fazer isso. O problema é viver como se Deus não existisse. A vida ocupada, mas vazia de Deus. A agenda cheia, mas os coração distante. A religião sem arrependimento. Fé sem transformação. Era assim que o povo vivia. Era desta forma. O povo vivia com a vida ocupada demais, mas vazia de Deus. Noé, como pregoeiro, se ele vivesse hoje, com certeza estaria aqui dizendo: vai chover. Agora sim, você acredita que está chovendo, mas foi um homem que Deus usou na terra para dizer para aquela geração da época que ia chover. Mas zombaram, escarneceram, tiveram Noé como doido, como louco, não deram crédito à palavra de Deus. E não é diferente, se repete novamente nessa geração presente, uma geração adúltera, uma geração profética,
profana, uma geração mentirosa, uma geração que trai por brincadeira, uma geração que mente, uma geração que engana, e mais tem os verdadeiros que ainda está dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Creia, você não, acredite ou não, Jesus vai voltar. Ele fez a promessa. Ele disse para os seus discípulos, consolando o coração, mesmo antes de partir, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei, eu vou voltar outra vez, vou levar a minha igreja, vou levar os meus escolhidos. Aí vem a pergunta: qual lado você vai estar? No lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Porque os bodes serão separados das ovelhas. Jesus foi que falou que ia voltar. E ele preparou 12, deixou 12 preparados, capacitados para continuar com a mensagem. Aí a igreja foi fundada por Cristo Jesus. Ele disse: olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta, para ele, Papa não entende, Padre não entende isso. Ele não disse para Pedro que Pedro era pedra, não. Ele disse: olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É a igreja no contra-ataque, é a igreja contra-atacando, é a igreja contra-atacando, não ficando na defesa, mas saindo às ruas para dizer as boas novas de salvação. Jesus, depois que ressuscitou, que os discípulos estavam ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, missão cumprida. Olha só, Jesus passou 30 anos vivo, 30 anos, para ter um ministério curto. O ministério de Jesus só durou 3 anos. E mais por fim, uma morte horrenda. Para quê? Para nos abrir a porta da salvação. Olha o resultado aqui. Olha o resultado aqui. Somos nós pregando o evangelho e crendo. Mas em Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi voltando para o céu, os varões galileus ficaram com o olho frito olhando para aquele que estava subindo, e ele desapareceu no meio das nuvens. Aí diz a Bíblia que havia os anjos novamente e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo não é outro, não. Esse mesmo Jesus que você viu subir, ele vai vir voltar novamente para vir buscar a sua igreja. Promessa. Aqui nós vemos a normalização do pecado nos dias de Noé. Isso se cumpriu. A indiferença espiritual, as pessoas que comiam, bebiam e se casavam, isso vivia normalmente. Só que tem agora a rejeição da mensagem de Noé. Pregou justiça, alertou sobre o juízo, anunciou arrependimento, construiu a arca por fé. Mas diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que Noé
pregador da justiça, foi ignorado, foi ridicularizado, foi desacreditado. A geração ouviu, mas não creu, viu, mas não mudou, sabia, mas não se arrependeu. É a geração que nós estamos vivendo. Está ouvindo, está vendo. Deus, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo com uma finalidade de salvar todos quanto precisa ser salvo por Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A rejeição da mensagem de Noé, pregou justiça, alertou sobre o juízo e anunciou o arrependimento. E o que foi que ele fez? Construiu o projeto. Mas por que só se salvou a sua família? Porque creram nele, porque acreditaram na mensagem. Oh, glória! O único que não ganhou uma alma, mas ganhou a sua família, que entrou dentro da arca. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, meu prezado amigo, para te dizer: o céu tem lugar para mais um. Se você quiser entrar no céu pelas portas, tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Tem que abrir a boca, tem que confessar, tem que se arrepender, tem que deixar a prática do pecado, tem que ter mudança de dentro para fora, tem que nascer de novo e ser uma nova criatura. Nós vemos também aqui que o juízo veio de forma repentina. O povo não o perceberam até que o dilúvio veio. E vai ser do mesmo jeito. Ele vai voltar e só vai perceber aqueles que estiverem ligados no corpo. Mas aquele que estiver fora do corpo, com esse negocinho de dizer eu sou igreja, é não, filho. Você sozinho não é igreja, você é um membro. E um membro fora do corpo, ele apodrece, fica podre. Esse negocinho que tem aí nas redes sociais, eu sou a igreja, é não. Uma pessoa só não é a igreja. Mas quando você se ajunta no templo, ali sim, naquela juntação, como aqui agora, aqui está uma parte da representação da igreja. Mas eu dizer e falar, não, eu não preciso ir para a igreja. Então você não precisa ir para a faculdade. Então você não precisa ir para o colégio. Então você não precisa de médico. Então você não precisa de nada, porque você já nasceu sabendo. Ninguém nasce sabendo. Não. Ninguém nasce não sabe nem andar. A única coisa que o ser humano nasce já sabendo, que já vem no instinto e que Deus colocou, é saber mamar. Que ninguém ensina a criança a mamar. Só isso. Mas para chamar papai é ensinado, para chamar mamãe é ensinado. A educação, a mesma coisa. E o exemplo de casa é o que mais educa, o que mais ensina do que o falar. O ser humano, ele não pode desenvolver sozinho, crescer sozinho. Pega uma criança recém-nascida, põe dentro de uma caixa e põe lá fora, como muita gente tem feito. Se não vai morrer de fome, se não vai, o leite materno não vai fazer falta, vai sim. Mas por que não cresce? Porque depende de outro ser humano. Porque Deus fez nós dependentes um do outro. E aqui vai. O que eu tenho, o Senhor não tem. O que o Senhor tem, Ele não tem. Agora, o que Ele tem, o Senhor não tem, eu não tenho. Mas tem uma coisa, se juntando nós se cumprimentamos. Porque um depende do outro. É desta forma, é desse jeito. E todos nós dependemos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O juízo veio de forma repentina. O povo não perceberam até que o dilúvio veio. O juiz não avisou com trovão. Não houve sirene. Não.
Não houve a segunda chance. Também não. A porta da arca se fechou. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre. A porta da graça está aberta até o tempo determinado de Deus. A porta da graça é a porta da salvação. Jesus, ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quando nós vamos observarmos, o juízo não avisou com trovão, não houve sirene, não houve a segunda chance. A porta da arca se fechou. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Agora, ele abriu a porta e a porta está aberta. É a porta da salvação. Você vem, mas não permanece do mesmo jeito, com a sua crença, com a sua fé. Não, você vem e aqui você passa por mudança, por transformação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17. Se, ele põe uma condição: se alguém está em Cristo, aí eu vou acrescentar, e Cristo estiver nele, ele é uma nova criatura. Verdade. Glória a Deus. É uma nova criatura. Eu estou colocando duas condições aqui. Claro que o versículo não fala assim. O versículo põe uma condição: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é isso? Vem para Jesus para você descobrir. Glória. Aqui nós vamos ver uma aplicação para hoje que estamos vivendo: apostasia, frieza espiritual, relativismo moral, o evangelho diluído, um cristianismo sem cruz, fé sem renúncia, a graça sem arrependimento, exatamente como nos dias de Noé. Tu é o quê? Eu sou cristão, eu sou crente, mas está lá com a máscara que usava dentro da igreja, está usando no carnaval. Eu até coloquei a frase agora há pouco. Se você diz que é cristão e vai brincar o carnaval, pega a máscara que você tem dentro da igreja e use ela lá. Eu até dizia para minha esposa: não tem uma máscara bonita, rapaz. Só tem uma mais feia do que o Satanás. Ainda diz que é festa. Quando a gente olha, pode até ser do mundo. E a gente vê a carnalidade e o mundo espiritual operando de uma forma gigantesca, aonde as pessoas dão vazão à carne. E aí estão relativizando moralmente o evangelho diluído, um cristianismo sem cruz. Não. Esse evangelho que eu prego aqui é o evangelho: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue, disse Jesus. Há uma cruz, há uma renúncia para servir a Cristo Jesus. Não é de todo jeito, não é de toda maneira, não é com você vai com as outras pessoas, não. Você vem para ser mudado, para ser transformado. O evangelho é um evangelho de impacto, é um evangelho de luz, é um evangelho de cruz, é um evangelho de lágrima, é um evangelho de sofrimento, é um evangelho de dor, mas tem gozo da salvação que flui do Espírito Santo, tem a fonte inesgotável. Ah, mas eu sou cristão. E cristão, não, você nunca foi. Você pode ser evangélico. E aí virou moda. Estamos vivendo os dias de Noé. Aqui é uma mensagem central. Assim como houve uma arca diante de Noé, hoje há Cristo, a arca da salvação. Concluo agora. Nos dias de Noé, só foi salvo quem entrou na arca. Hoje, eu não prego para amanhã, eu estou pregando para hoje. Porque amanhã nem eu e tu sabe do dia, só pertence a Deus.
E eu aprendi com Tiago lendo a Bíblia. Que você vai fazer amanhã, diga assim, se Deus permitir, se Deus quiser. Porque a gente faz uma programação todinha, viu, pastor Lio? A gente vê isso, não está errado não, já virou hábito, mas a gente pega o microfone, eu como passei por uma escala, eu me lembro que muitas vezes vamos dar a escala da semana, eu dizia, mas tem uma condição, se Deus quiser, se Deus permitir, senão não acontece nada. É verdade? Desse jeito. Desse jeito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Entenda agora para nós concluirmos aqui. Nos dias de Noé, só foi salvo quem entrou na arca. Hoje, só será salvo quem entrar em Cristo. Não basta acreditar que vai chover. Não basta saber que o juízo vem. Não basta concordar com a Bíblia. É preciso arrependimento. É preciso convenção. É preciso santidade, é preciso obediência, é preciso viver uma vida no Espírito, é preciso viver uma vida em Cristo. Jesus nos alertou que nos últimos dias se pareceria como se nos dias de Noé, não porque o mundo deixaria de funcionar, mas porque continuaria funcionando sem Deus. As pessoas nas comidas e bebidas trabalham, planejam o futuro, enquanto ignora o chamado ao arrependimento. Nos dias de Noé, o pecado foi normalizado, a consciência foi silenciada e a voz de Deus foi tratada como exagero. Noé pregava, a arca crescia, o aviso era visível, mas o coração das pessoas permanecia fechado. O maior perigo não era o dilúvio, e sim a indiferença espiritual. Essa mensagem não é para acusar ou para causar ou para trazer transtorno a você de medo, não, mas para despertar. É tempo de vigilância, é tempo de santidade, é tempo de decisão. Não basta saber que o dilúvio vem, é preciso entrar na arca, que é Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos vivendo num mundo que muita gente sabe da Bíblia. Gente que vive evangelizando constantemente, diariamente. A gente se depara com pessoas que crê. Você crê que Deus existe? Ele disse, creio. Você tem fé. Aí você vai evangelizar outras pessoas. Aí tem uma classe de pessoas dizendo, eu já sou crente. Aí quando você olha para a vida do indivíduo, você não vê nenhum brilho de Cristo Jesus. Mas diz ser cristão. Não tem nenhuma mudança. Não tem nada. O mundo, você diz que crê em Deus, mas sua vida permanece do mesmo jeito. Você diz ter fé em Deus, mas a fé não lhe transforma. Que fé é essa? Que crença é essa? Que não muda, que não transforma. Não é como diz as Sagradas Escrituras. Eu tenho que crer como diz as Sagradas Escrituras. Eu tenho que acreditar o que está aqui. Aí se você não acredita, como muitos não acreditaram em Noé, zombaram, como eu disse aqui, criticaram, riram, galfaram da cara dele, banalizaram a sua mensagem, mas ele não deixou de pregar. Embora que você creia, ou deixe de crer, ou não acredite, embora que você não dê a mínima para essa mensagem, mas na sua consciência existe um tribunal que diz, é verdade, é verdade. O que ele está dizendo é verdade, porque a palavra, e a palavra de Deus está na consciência.
embora que você não admita e não aceite, mas é a palavra. É a palavra. Eu não estou tratando de almofada, não. Almofada serve para colocar a cabeça. Eu não estou tratando de pena de ganso, que pena serve para coçar o vidro. Eu estou tratando de espada, espada afiada, de 2 gumes, que penetra, que é viva e que é apta para discernir até as intenções. Negocinho de não, você que está aí e que não sei o que. Eu não nasci na outra igreja, eu nasci na Assembleia de Deus. É tudo dando com mocotó e cabelo e tudo. Aleluia, glória a Deus. Não me ensinaram assim? Não perca uma escola bíblica dominical. Estou presente, eu e minha esposa. Eu vou pregar o quê? Não, você que está aí depressivo, entrega a sua casa, seu carro, sua chave, vem aqui receber um lenço, um copo de água. Não, não, é evangelho. Se a palavra de Deus não transformar, não é a minha fala, não é os meus aparatos, os meus argumentos. É palavra que transforma, é palavra que muda, é palavra que regenera, é ela que santifica, é ela que prepara o cidadão aqui na terra para ir morar no céu. Oh, aleluia.